Olá, eu sou o professor Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E este é o quadro Os Santos da Semana. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos santos que vão do dia 18 de abril ao dia 24 de abril. E hoje, dia 18 de abril, domingo, é dia de Santo Apolônio. Apolônio era um romano ilustre, pertencente à nobreza. Mais precisamente, foi senador romano no tempo do imperador Cômodo, que reinou entre 161 e 192 d.C. Destacou-se no Senado como um homem cheio de talentos, pautado por uma ética irrepreensível, extremamente culto e educado. Versado na filosofia grega e romana, ele encontrou no cristianismo a consumação da verdadeira ética e da sabedoria que vem de Deus. Ele encontrou em Jesus Cristo a verdade suprema que ilumina todo homem que vem a este mundo. Por isso, converteu-se e foi batizado. E amanhã, segunda-feira, dia 19, nós comemoraremos Santo Expedito. Santo Expedito não tem uma data de nascimento conhecida. Sabe-se que ele era romano. Sabe-se também que foi senador de Roma, príncipe e cônsul do Império Romano na Armênia, militar, comandante da 12ª Legião Romana e mesmo nessa condição converteu-se ao cristianismo. E no dia 20 de abril, a próxima terça-feira, será o dia de Santa Inês de Montepulciano. Ela nasceu no centro da Itália, em Montepulciano, no ano de 1274. A sua família tinha muitas posses, mas possuía também o essencial para uma vida familiar feliz: o amor a Jesus Cristo. Muito jovem, Santa Inês sentiu o chamado a consagrar-se totalmente ao Senhor, ingressando na família dominicana. Uma mulher de penitência, oração, recolhimento e busca da vontade de Deus, que a fez galgar altos degraus na vida mística. E no dia 21 comemoraremos o grande Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. É dele a frase: "Não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada." Este santo é também chamado de teólogo filósofo. Nasceu em Piemonte no ano de 1033. Seu pai era conde e, devido ao mau relacionamento com ele, saiu de casa apenas com um burrinho e um servo. Na próxima quinta-feira, dia 22 de abril, será o dia de São Sotero e São Caio. Segundo consta, São Sotero nasceu em Nápoles, entre o primeiro e o segundo séculos. Pontificou de 166 a 175, quando Marco Aurélio era imperador romano. São Caio foi aclamado Papa em 283 e governou a Igreja até 296. Era natural da Dalmácia, Iugoslávia, e conduziu o povo de Deus nos inícios da perseguição de Diocleciano. E na sexta-feira, dia 23, comemoraremos um dos padroeiros do estado do Rio de Janeiro, São Jorge. Não vá confundir aí com essas entidades do candomblé não, né? Este é santo mesmo. Ele nasceu em 275 na antiga região da chamada Capadócia. Hoje essa região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu em uma batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. E para fechar essa semana, no sábado, dia 24 de abril, será o dia de São Fidel de Sigmaringa. São
São Fidel nasceu em Sigmaringa, Alemanha, no ano de 1577. O seu nome de batismo era Marcos Rey. Era dotado de grande habilidade com os estudos. Marcos era um cristão católico, tornando-se mais tarde um conhecido filósofo e advogado. Porém, havia um chamado que o inquietava: a consagração total a Deus, a vida no ministério sacerdotal. E o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele é um santo guerreiro, um santo que derrotou o dragão da idolatria. Quem é mesmo, Carol? São Jorge. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo, tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Será que Jorge era colérico, hein, Carol? Não sei, né? Mas eu sei que por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Veja só. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Desculpe interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou o seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então ele deu um primeiro passo de fé, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas, vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser esta a verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis. E eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se, depois da tortura, abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim,
Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá, o seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. E existe uma lenda de que São Jorge fez um acampamento com a sua legião romana numa região próxima a Salone, na Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade, assim como cordeirinhos. Diziam que o hálito da terrível criatura era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, as ovelhas começaram a oferecer crianças. E de acordo com a lenda, o sacrifício caiu então sobre a filha do rei, que tinha apenas 14 anos. A menina foi em direção a seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu pôr fim a tudo isso. Montou seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra. Se trouxesse sua filha de volta, o rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu a sua palavra. São Jorge então partiu para a luta com o tal dragão. Depois de muita luta e oração, São Jorge acertou a cabeça do dragão com a sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois, São Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e a levou arrastada até a cidade, levando consigo a princesa. Lá, São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do dragão e fez com que todas as pessoas da cidade se tornassem cristãs. E nessa lenda, o dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais com os méritos e as orações de vosso mártir São Jorge, concedei-nos benignamente que, implorando os vossos benefícios, por sua intercessão os obtenhamos pelo efeito de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Jorge, rogai por nós. E lembre-se que amanhã, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. É o Vlog da Família.